O ministro Fernando Haddad, que também está em Pequim, declarou que a aproximação com a China não vai interferir nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil não pode ficar... Nós temos que vencer a etapa anterior de isolamento do país. O país não pode estar isolado de ninguém. O país é grande demais para ficar escolhendo parceiro. O Brasil não tem tamanho para fazer parceria, né, com esses grandes blocos e outros países em acordos bilaterais. Então não faz nenhum sentido você fazer a opção entre se aproximar de um para se afastar do outro. Essas relações podem ter sido prejudicadas pelas críticas de Lula à adoção do dólar como moeda global. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o ien? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. Thomas Shannon, ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, em entrevista ao Globo, comentou a fala do presidente brasileiro, abre aspas, se o Brasil, a China ou os BRICS querem substituir o dólar, ok, vão em frente. Que moeda vão usar? A moeda chinesa? A brasileira? Ok, boa sorte com isso, fecha aspas. Fernão Lara Mesquita. O Lula é porque ele faz esse tipo de pergunta, né, que o real não serve como moeda internacional, né? É porque ele acha que ele tem a prerrogativa porque ele acordou com essa ideia na cabeça, mudar a moeda internacional por decreto, né, que é o que ele sugere que aconteceu com o dólar. Mas não é. Quer dizer, o dólar é o dólar porque o presidente americano é o único do mundo que não pode fazer o que ele quer, né? É o presidente que tem menos poder no mundo. Ele está cercado de instituições, né, como essa do Banco Central e outras, né, que sustentam o valor do dólar exatamente por causa disso, porque eles não está afeto aos humores do ditadorzinho da hora, ou do ignorantão que entra lá e não sabe por que as moedas são o que são, né? Os próprios chineses, né, pegam as suas reservas e compram títulos do Tesouro Americano. Por quê? Por isso, por essa mesma razão. Porque o Xi Jinping pode acordar amanhã e declarar que o yuan não vale mais nada, né? E isso vai valer, né? Vai prevalecer, porque não tem nenhuma instituição que se lhe oponha. Então é isso, quer dizer, mas o Lula não entende esse tipo de construção. Ele acha que tudo na vida acontece por atos de vontade do ditador de plantão, né? E é por isso que o real vale quanto vale e o dólar vale quanto vale. Um dia ele vai... Não sei, acho que não dá mais tempo para ele entender esse tipo de coisa, né? Ele já está passadinho. E aí, Silvio? Haddad não quer perder relações nem com a China, nem com os Estados Unidos. Paula, olha só, não só concordando, como complementando o que o Fernão está dizendo, eu também acho que não dá mais tempo, sabe, para o Lula compreender. O Lula, ele não está na Vila Euclides, ele não está no Foro de São Paulo para falar esse tipo de batatinha lá fora, né? Mas é isso, não dá mais tempo para ele entender. Agora o Fernando Haddad, que ainda tem tempo, parece que a cada discurso, cada vez que ele se pronuncia, já se pronunciou mais de uma vez fora do Brasil, mas mesmo aqui, né, em eventos com bancos ou em entrevistas para a velha mídia,
Cada vez que ele fala, parece que as sinapses estão piores. Parece que ele vai se aproximando um pouco do de um mês. Ele não consegue se expressar, ele não é legível, ele não é inteligível. Olha, se a gente pudesse até repetir aquele trecho que ele fala, o Brasil é muito grande, aí ele fala da China, então a gente não pode esquecer. Ele sabe que a China é o nosso principal parceiro comercial, por exemplo, destino de 30% das nossas exportações, que a China compra soja no Brasil mais do que qualquer outro país do mundo. Ele não tem as informações, sabe? Então, eu acho que ao lado dele ainda estava o Aloysio Mercadante. Eu não sei se vocês viram a imagem. Essa imagem ela é importante ficar para a história, né? A Marina Silva. Esse é o Brasil que está lá fora, quando, no governo Jair Bolsonaro, nós éramos tratados assim, né, pela velha mídia. Ah, estão lá os párias internacionais, Paulo Guedes, Marx Truirro, onde já se viu. Não, bom mesmo é o Fernando Haddad falando, repito, se a gente puder ouvir de novo, e eu queria que alguém ainda aí da bancada me explicasse o que foi que ele quis dizer com essa declaração. Silvia, a gente vai exibir novamente aqui, vou pedir para a produção colocar no vídeo. O Brasil não pode ficar... Nós temos que vencer a etapa anterior de isolamento do país. O país não pode estar isolado de ninguém, o país é grande demais para ficar escolhendo parceiro. O Brasil não tem tamanho para fazer parceria, né, com esses grandes blocos e outros países em acordos bilaterais. Então não faz nenhum sentido você fazer a opção entre se aproximar de um para se afastar do outro. Augusto, vou pedir socorro aqui para a tradução. O Haddad falando que o Brasil é grande demais para ficar escolhendo o parceiro. É o seguinte, é muito difícil explicar o que eu chamo de política externa da canalice, né? O Brasil, nada mostra com tanta nitidez a face escura do PT quanto a política externa. É aí que eles se esbaldam, né? Revelando que são... Está lá o Stedley que chama o trabalhador rural de campesino. Eles falam em uma turma que fala pequena burguesia, capitalismo explorador, como é que é? Imperialismo yankee. Eles estão conversando numa linguagem de outros séculos. Lá aí está o Lula. O Haddad diz que o Brasil quer se estar bem com todo mundo. O Lula só faz opções erradas. Está aí agora, do lado da China. Ele diz que a culpa é da Ucrânia, porque quando não quer, dois não brigam. Se ofereceu para fazer a paz do lado da China. Ele está incomodando todos os países que fazem parte da OTAN e que estão ajudando a Ucrânia. Ele está lá, do lado da China e da Rússia, achando que está certo e quer fazer a paz, como ele tentou entre o Irã e os Estados Unidos. Um sujeito que não sabe onde está, que é o que acontece com o Lula, ele não tem a menor noção, né, da geopolítica, da história, e se mete em tudo, não pode dar certo. E estou aí com o Fernão e com o Silvio, agora é tarde. Esse é o Lula em sua versão definitiva. Não tem conserto. Um cara que forma uma comitiva dessas, esse é muito mais antigo que a idade que tem, muito mais. Silvio, você que pediu o vídeo para a gente exibir novamente, quer tentar explicar aí a declaração de Fernando Haddad? Não, exatamente. Acho que o Augusto já disse também, mas repare que ele fala assim, o Brasil não pode escolher parceiros, porque nós temos que negociar em bloco. Mas ele está fazendo uma relação bilateral. Aí ele fala, então o importante é bilateral. Alguém mostra um papel, ele se atrapalha e quando volta ele já está falando de um outro assunto. Olha, eu não tenho o que dizer, Paulo. Fernão? Não, eu discordo só de que ele não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo, né? Ele está se alinhando e amarrando o Brasil a essa gente que é criminosa, tá certo? Ele está se amarrando ao cara que está endossando o estupro da Ucrânia, que é a antessala da Europa, né? Por isso que a Europa reagiu a isso como reagiu, mesmo sendo
a Europa, que é aquela coisa sempre lastimável, né, o comportamento dela, mas dessa vez ela sentiu o calor na nuca, né, e por isso reagiu como reagiu, e o Lula está endossando tudo isso, e está endossando o ataque que a China está preparando contra Taiwan, que vai ser o detonador da guerra quente ou semi-quente com os Estados Unidos. Ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Ele está amarrando o Brasil a isso, como o Fidel Castro se amarrou lá atrás à União Soviética, para não sair nunca mais do poder. Tá? É esse tipo de raciocínio que está na cabeça dele. Não é por estar perdido no espaço, não. Ele está fazendo da maneira tosca dele, né, com a interpretação errada que ele tem da história, mas ele sabe que lado ele quer tomar, né, e está tomando. Não é por ele não está tirando às cegas, não. Tá miradíssimo isso aí.